Olá, olá, queridos, graça e paz. Vamos a mais um vídeo de edificação, despertamento. E eu queria, como de costume, pedir a você algumas coisas. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Não deixe de acionar o sininho, porque conteúdos relevantes e pertinentes certamente vão alcançar você e aqueles a quem você ama. E como eu costumo dizer, se é relevante para você, também é relevante para quem você ama. Então traga mais gente para seguir a gente. Papel e caneta na mão, Bíblia acima de tudo, porque nós vamos estar hoje meditando numa coisa assim muito relevante para a minha vida, para a sua vida, para a nossa família, para aquilo que a proposta bíblica tem no que tange a formação de uma descendência saudável. Se há uma guerra instaurada neste tempo, ela é de cunho moral, ideológico, mas acima de tudo ela é espiritual para deformar a nossa descendência. E como é que nós podemos olhar para a Bíblia e ter nela parâmetros para que a nossa descendência seja uma descendência bendita e não uma descendência maldita, uma descendência desenhada pela palavra de Deus, que é martelo que esmiuça a penha, e não por parâmetros completamente desassociados daquilo que a Bíblia tem como cultura celestial. Então eu queria que você anotasse algumas coisas importantes, não sem antes abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 24, versículo de 1 ao 9. Esse é o texto base da nossa meditação. A palavra do Senhor diz neste texto que Moisés, ele sobe ao monte com Arão e, além de Arão, seus seus dois filhos, Nadab e Abiú, que sobem com seus pais, e além desse grupo também sobe com Moisés um grupo de anciãos. Então todo esse texto aqui, ele fala exatamente sobre três fatores que irão contribuir para a formação de uma descendência saudável. E esses três elementos, você pode anotar aí, porque esses três fatores, eles contribuem na formação de uma geração que são encontradas de forma simbólica no texto que nós acabamos de citar aqui agora, que é, repito, Êxodo 24, de 1 ao 9. Quais são os elementos que estão inseridos neste texto? Primeiro, a instrução da igreja na formação de uma descendência saudável. Segundo, a autoridade dos pais. Terceiro, o compromisso dos filhos. Se essas três coisas estiverem interagindo, estiverem agindo em conformidade com aquilo que Deus está estabelecendo, certamente a nossa descendência será uma descendência bendita e não uma descendência deturpada no futuro, como é o que muitos estão trabalhando para que aconteça. A instrução da igreja, a autoridade dos pais e o compromisso dos filhos. Preste atenção, Moisés comparece à presença de Deus na companhia de sacerdotes, representação da instrução da igreja, dos anciãos, que é a representação da liderança dos pais, e também dos filhos, que está sendo representado pelos filhos de Arão, Nadab e Abiú. Então vamos lá, vamos pegar esses três fatores na formação de uma descendência saudável e vamos trabalhar um por um, a fim de que nós possamos ter um entendimento mais ampliado do que eu pretendo aqui neste vídeo, para que você espalhe esse vídeo por aí, para que você coloque isso aí na sua rede social, para que você diga, ainda há uma esperança, não baseado na minha pregação, no meu ensino, mas baseado naquilo que a Bíblia propõe, ok? Então, em primeiro lugar, a instrução da igreja, que está aqui na representatividade do sumo sacerdote Arão, que sobe junto com seu pastor Moisés. A igreja, ela é instruída por Deus através da voz sacerdotal. Mas a negligência no ensino por parte de uma igreja vai acarretar, sem sombra de dúvidas, sequelas no mundo espiritual, sequelas de cunho espiritual, moral e social. Se uma igreja está falida no seu ensino, na instrução, não uma igreja que eu chamo de uma igreja conceitual, que apenas expõe conceitos do altar, mas uma igreja cultural, ou em síntese, uma igreja que está implantando a cultura do reino e não apenas fazendo uma exposição de conceitos doutrinários, teológicos e muitas das vezes filosóficos. Então, se a igreja vier a falir
nessa sua incumbência na formação de uma descendência, ela não terá uma descendência saudável, ela não contribuirá socialmente, porque a igreja não está aqui apenas para preparar pessoas para irem para o céu, mas essas pessoas estarem preparadas na terra para preparadas aqui poderem chegar lá, ok? Então, o que aconteceu aqui? Preste bem atenção no texto. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver que no versículo 3 do capítulo 24, Moisés pregou. A Bíblia fala que Moisés pregou. Isso é instrução, isso é orientação, isso é doutrinamento, para que as pessoas possam compreender na terra a vontade do céu. Segundo lugar, a Bíblia fala no versículo 4 que Moisés escreveu. Então nós pregamos, movido por aquilo que está escrito, e no versículo de número 7 a Bíblia fala que Moisés leu. Então Moisés pregou, escreveu e leu. Nós precisamos pregar o que está escrito. Nós precisamos pegar o que está escrito e ler. E essas leituras, esses escritos, essas pregações vão contribuindo na formação de uma instrução saudável que, consequentemente, forma uma descendência também saudável. E eu queria que você destacasse algo que eu anotei aqui, que a eficácia da ação sacerdotal da igreja depende diretamente daquilo que é pregado, escrito e lido. Vou repetir, que a eficácia da ação sacerdotal de uma igreja está diretamente ligada a essas três coisas que Moisés fez. Diretamente ligada àquilo que é pregado, escrito e lido. O que é que nós, como igreja, temos pregado? O que nós, como igreja, temos escrito? O que nós temos, como igreja, lido? Porque às vezes nós estamos lendo o que não está escrito. E nós precisamos começar a voltar a abrir Bíblia dentro dos nossos púlpitos para que a gente leia o que está escrito e pregue baseado no que está escrito e no que foi lido. Em nome do Senhor Jesus, porque a gente, infelizmente, encontra muito isso por aí. A gente vê que foi lido, mas não se prega o que foi lido, muito menos o que está escrito. A instrução da igreja passa por esse parâmetro. Segundo lugar, a autoridade dos pais. Gente, eu acho que vale você anotar uma coisa importante. Só tem autoridade espiritual legítima quem ouviu, viu e teve comunhão com Deus. A Bíblia fala que naquele momento da glória de Deus, do mover de Deus naquele monte, no capítulo 24, versículos 9 a 11, houve uma experiência daqueles homens que estavam ali. Eles comeram na presença de Deus. Eles cultuaram diante de Deus. Havia algo que eles não estavam apenas ouvindo, mas eles estavam vendo, eles estavam experimentando. Por isso que eu digo que só tem autoridade espiritual legítima quem ouviu, viu e teve comunhão. A Bíblia fala, queridos, que naquele momento eles estavam ali ouvindo e vendo a glória de Deus. A Bíblia fala que Deus desceu e os seus pés eram como uma pavimentação de pedras preciosas. Você percebe que a autoridade paterna tem a ver diretamente, não com aquilo que fazemos pelos nossos filhos, mas sim por aquilo que fazemos com os nossos filhos. Anote isso. Se nós queremos ter uma descendência saudável, precisamos ter que a prioridade não é o que você faz por seus filhos, mas é o que você faz com os seus filhos. Naquele instante a Bíblia diz que Arão, com seus 2 filhos, estavam ali comendo na presença de Deus, estavam ali se alimentando diante do Senhor. E é importante que a gente fale isso. Por isso que a Bíblia fala em Provérbios 22, versículo 6, que nós devemos ensinar a criança no caminho e não ensinar a criança o caminho. Então é o que fazemos com eles e não o que fazemos por eles. E a Bíblia também fala em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 e 7, que nós devemos, como pais, ensinar a criança andando, assentado, se deitando, se levantando. Em que a Bíblia está querendo propor? O que a Bíblia está instruindo e orientando? Que o que fazemos com eles é mais importante do que aquilo que fazemos por eles. Então, a autoridade de um pai na formação de uma descendência saudável, a autoridade de uma mãe na formação de uma descendência legítima, passa por esse princípio de que você deve fazer com eles e não apenas fazer por eles, ok? Terceiro e último lugar do nosso estudo, o compromisso dos filhos. Você viu que a autoridade
A instrução da igreja estava na voz, na representatividade dos sacerdotes. Você viu que essa autoridade dos pais estava ali com Arão fazendo com os filhos. E, em terceiro lugar, o compromisso dos filhos. Olha que coisa interessante, que o sucesso de uma descendência depende dela guardar no futuro os valores inegociáveis do passado. Ok? O sucesso de uma descendência vai depender se ela vai guardar no futuro os valores inegociáveis do passado. Olha que coisa interessante, porque o tempo ele é passageiro, mas os valores são eternos. Isaías capítulo 40, versículo 8 diz que a flor murcha, sabe? O tempo passa, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Se a gente conseguir compreender essa realidade, porque o tempo é outro, os tempos são outros, mas o Espírito é o mesmo. Os tempos são outros, mas a palavra ela é imutável e inegociável. Por que eu estou trazendo essa palavra aqui? Porque quem foi que subiu na representação de filhos para o monte? Nadab e Abiú. E todo mundo conhece a história desses dois que terminaram de uma forma muito triste, muito pregressa, quando a Bíblia relata que eles ofereceram fogo estranho diante do Senhor. No livro de Levítico, capítulo de número 10, eles oferecem fogo estranho diante do Senhor, mesmo tendo comido diante de Deus, mesmo tendo visto Deus. A Bíblia fala que os pés, como eu já disse, estavam sobre um pavimento, sabe, de uma pedra preciosa, e eles viram Deus, e a Bíblia fala, não morreram. Apesar deles terem um passado glorioso, eles tiveram um futuro destrutivo, porque eles ofereceram fogo estranho diante do Senhor, e como fogo estranho que ofereceram diante do Senhor, foram eliminados. E uma coisa interessante aqui, que essa palavra estranho vem do hebraico zarar, que significa estrangeiro ou de fora, isto é, fogo que não veio do altar. A reprodução da linguagem, do comportamento dos nossos filhos, daquilo que recebe no altar, de fora dele, é que vai fazer a grande diferença. Nossos filhos não são benditos pelo simples fato de estarem cantando, tocando ou até mesmo pregando no altar, mas deles reproduzirem do lado de fora aquilo que receberam em cima dele. Então, o que exatamente aconteceu do contrário com Nadab e Abiú? Eles descem do monte e depois se acham no direito, na sua autonomia espiritual, de não reproduzirem o que os pais haviam ensinado, mas fazerem o seu culto particular, e como consequência eles foram eliminados, eles foram fulminados diante do Senhor. E eu digo aqui uma coisa importante, digna de ser destacada: nossos jovens não se tornam uma bênção pelo simples fato de ministrarem no altar, mas sim quando se comportam e valorizam o modelo que vem dele. Guarde isso, queridos, guarde isso. Que o Senhor os abençoe, que vocês possam trazer essa mentalidade, que uma descendência saudável, ela é construída nesses três pilares: a instrução da igreja, na autoridade dos pais e no compromisso dos filhos. E uma coisa importante entender, que depois que Moisés desce, Moisés vai lá e erige altares, 12 altares, mas ele manda jovens sacrificarem neste altar. Ele não fez com que os sacerdotes sacrificassem. Eles ergueram o altar, ele ergueu os altares e mandou os jovens sacrificarem nele. Nós somos uma geração que precisamos erigir altares para que os nossos filhos cultuem nele, sacrifiquem nele, para a glória de Deus Pai, porque o compromisso dos filhos, indo de trás para frente, a autoridade dos pais, juntamente com a instrução da igreja, vai fazer com que tenhamos uma descendência saudável e não tem ideologia alguma que vai deturpar os valores inegociáveis da Bíblia. Em nome de Jesus, graça e paz, e até o próximo vídeo.